Listo. ¿Alcanzan a ver? Está chiquitita la letra. Sí, está chiquita, ¿no? Sí. ¿Da para leer? Sí. Ahorita nos puede abrir un poquito más la letra, abrir la pantalla. Sí. Nosotros, después de pediatría, necesitamos ver un poquito mayor. Somos adultos mayores. Muitas graças, Ruth. Eu quero agradecer a FEPAL, na pessoa da doutora Gleida Araújo, e a Associação Psicanalítica do México. Muito obrigada. Inspirada pelo relacionamento psicanalítico de mais de 20 anos com uma pessoa do sexo masculino, um cientista solitário que atualmente conta 88 anos, pretendo refletir sobre a relevância da observação da vitalidade psíquica desenvolvida e vivida durante os encontros analíticos. Eu conjecturo sobre a relação entre a fluidez mental e a capacidade de sentir a dor também mental. Inegavelmente, uma evidência objetiva de vida. Quem sente muita dor está muito vivo, né? Tenho observado essa condição de vitalidade psíquica na vivência emocional e o suave deslizamento dessas vivências de uma para outra posição. Eu considero a fluidez mental como a capacidade de percorrer, com rapidez ou não, circuitos de tempos e espaços diferentes. É como se fosse a agilidade da mente. As crianças mostram isso, sim, com muita relevância. ¿Comprendieron? Está escrito. No está escrito esto. No. La mente ágil como de un niño, porque los niños tienen la mente fluida. Exato. Como observo que essa qualidade me chama a atenção de maneira especial, tenho respeitado essa notação em cada analisando no manejo do nosso relacionamento, sem perdê-lo de vista. Como a Ruth falou para vocês, eu comecei minha vida profissional como pediatra. E quando eu me tornei psicanalista, o meu interesse era trabalhar com as crianças. Mas é impossível, era uma onipotência minha, ser a pediatra e a psicanalista deles, né? E o que eu pude observar, à medida que eu começo a trabalhar com adultos, que a vitalidade psíquica no adulto existe quase com a mesma intensidade que na mente das crianças. Se ela encontra um continente, um meio, uma atmosfera onde ela possa ser acolhida. Foi compreensível? Usa, inclusive, como critério para conjecturar a viabilidade do desenvolvimento de uma relação com aqueles que me procuram para um trabalho analítico. É um critério que eu uso. Se quando eu faço uma entrevista para atender um paciente, uma pessoa, eu sinto que flui alguma coisa entre nós de vivo, eu acho que aquela pessoa e eu podemos desenvolver uma relação. Se eu não sinto isso, para mim é critério para eu não pegar esse paciente em análise. Outro analista poderá fazer esse trabalho, né? Compreenderam? Eu relaciono a vitalidade psíquica no desenvolvimento do relacionamento analista-analisando. Tanto analista quanto analisando, embora transitem por emoções turbulentas, confusão mental e vazios, precisam viver pelo menos um dado momento em uníssono e posteriormente conseguir ampliar a capacidade de estar juntos em uma intimidade crescente. Eu acredito que é o analista e o analisando, quando em contato, que constroem a vitalidade psíquica. Então, nós precisamos nos fortalecer
no nosso relacionamento para sermos continentes da vida que vai surgir entre nós. O trabalho analítico requer associações livres do analisando e, em contrapartida, a capacidade do analista de preservar sua própria identidade e de viver transitoriedade e luto. Foi muito falado aqui sobre o luto e a transitoriedade. Até citado o texto do Freud sobre a transitoriedade. Eu entendi que um analista, para poder estar com o paciente, ele precisa ter esse contato profundo com a sua transitoriedade, com a transitoriedade de ideias e conseguir fazer o luto de cada perda que ele tem, inclusive durante a sessão. Quando eu opto por trabalhar um vértice, eu tenho que fazer luto de todos os outros que eu não pude falar. Por exemplo, agora, quando eu falei em critérios para eu buscar um paciente, eu poderia falar em analisabilidade, né? Que seria um outro tema, mas eu tenho que fazer o luto dele para poder trabalhar na vitalidade psíquica. Tudo são duelos. Ah, Duelos. duelos. Luto. Ótimo. Não. As ideias de Charles Darwin, assim como as de Freud, são consideradas profundas influências no pensamento do século XIX e nos seguintes. Em sua obra, A Origem das Espécies e a Seleção Natural, Darwin mostra a luta pela sobrevivência, inclusive da espécie humana. Se quedó fijo la... Tiene que moverse. Ella sigue leyendo y no tenemos. Não. Ai, que eu falei. Eu falei. Assim, ótimo. Não, mais para cima. Não, tá, isso aí tá, você viu o trabalho. Abaixo. Aqui, ó, mestre. Como se fosse as ideias de Charles Darwin. Ah, tá. Tá. Então, realmente foi uma coisa aqui. Tá. O trabalho analítico... sim. O próximo parágrafo. Poderia dizer... Relaciona... Assim, é um pouco diferente isso que eu vou falar, tá? Você pode dizer que o figurativo... Se pode dizer que parto do figurativo, individuação, o homem de 88 anos, em direção ao abstrato, à vitalidade psíquica. Por isso... Una más. ¿Una adelante? Sí. Ahí está. Ahí sí. Okay. Esta ilustração mostra como eu quero fazer, partir do figurativo para o abstrato, de um paciente de 88 anos para vitalidade psíquica na sala de análise. Certo? Bom, as ideias de Darwin, elas mostram o outro parágrafo. Mas... Tá, cena analítica, sua singularidade. As ideias. Vou ler isso aqui outra vez. As ideias de Charles Darwin, assim como as de Freud, são consideradas profundas influências no pensamento do século XIX e nos séculos seguintes. Em sua obra A Origem das Espécies e a Seleção Natural, Darwin mostra a luta pela sobrevivência, inclusive da espécie humana, e a necessidade de desenvolver mecanismos complexos para sobrepujar as enormes dificuldades encontradas, com adaptações, verdadeiros mecanismos de defesa que trazem consequências marcantes e que provavelmente interferirão de alguma maneira na relação na sala de análise. De qualquer forma, um ponto de partida é claro: o cuidado para a preservação da vida. Todo indivíduo repete na sua história privada a história da ciência e suas vicissitudes. Parece natural que o ser humano, à medida que evolua,
mesmo que não consiga ter consciência da batalha que enfrenta para preservar sua vida, consciente ou inconscientemente, conheça sua fragilidade, dependência e finitude, e chegue assustado, tão desafiador a partir desse pressuposto, transforma-se o trabalho da mente do analista e a maneira pela qual este viverá, na sua singularidade, a experiência de cada encontro na sala de análise. Entre tantos aprendizados que Bion nos legou, a ênfase, a curiosidade e a atenção à mente do analista parecem ser uma contribuição considerável. Freud já havia nos alertado para a sua observação sobre como o ser humano é curioso a respeito da sua própria natureza. Acredita-se que conhecer o ofício do analista e a maneira pela qual sua mente se comporta durante a turbulência emocional, no encontro analítico, tem chamado a atenção de maneira relevante da psicanálise contemporânea. Eu apresento o relato do trabalho clínico com um paciente do sexo masculino que inicia sua análise aos 68 anos de idade. Desenvolvemos um relacionamento durante 12 anos. Ele terminou a primeira parte da sua análise, ele tinha 80 anos, centrado na aquisição ou retomada de sua vitalidade. Conjecturo que, apesar de parecer uma descoberta, em algum momento, nos seus inícios de vida, de terríveis batalhas pela sobrevivência, o paciente tenha soterrado sob tantas defesas e perdido de vista tal matéria-prima psíquica da sua vitalidade. Após uma interrupção de 5 anos, ele retorna. Retorna quase cego e busca mais uma vez a análise para lidar com a sua finitude. Segundo ele próprio, próxima, porém disposto a manter a vitalidade até o último dia de sua vida, e não ser necessário tornar-se um zumbi, segundo ele, para sobreviver. Eu quero registrar a maneira que me impactou como analista na relação com o meu paciente e assim como foi vivida essa experiência emocional. Eu chamo a atenção para a fé do analista na possibilidade da dupla desenvolver uma relação vitalizada, embasada na seriedade e empenho do analisando, conjugada à minha própria percepção. Vivemos uma relação viva que culmina com o fim do processo. Quando retorna, contando agora 85 anos, o paciente parece outro homem, desejando aceitar seu envelhecimento, suas fragilidades de idoso e sua finitude. Eu acredito que cada ser humano tem a expectativa de encontrar um objeto pensante para que na relação com ele possa pensar seus pensamentos. Eu acho que quando o indivíduo perde essa expectativa, ele morre. Alguns mais afortunados, ao nascer, já apresentam não só tal experiência, mas o conceito de relação de um objeto cuidador. Outros apresentam suas expectativas destroçadas. Durante o trabalho analítico, caso analista e analisando se constituam em uma dupla viva e original, existem grandes possibilidades de reconstruções de tais expectativas de vida. A microscopia de um encontro. Apesar de viver situações particulares com cada analisando, observei que esse homem despertava sentimentos de um modo peculiar. Nos 2 primeiros anos de análise, era quase um padrão o nosso encontro. Ao ver-me, cumprimentava-me com prontidão e recato, dando a impressão de possuir consigo uma educação esmerada. Em seguida, fazia uma ligeira reverência com o corpo, uma mesura acompanhada de um encantador aceno de cabeça próprio de um senhor de respeito. Ao mesmo tempo em que, com os olhos fixos nos meus olhos, parecia querer penetrar-me e eu vivia um estranho sentimento de repulsa, de rejeição. Parecia que, sem meu consentimento, ele entrava em mim pelos olhos, enquanto eu percebia um sorriso perverso, asqueroso, como se me enganasse. Nesse momento, eu pensava que ele parecia não ter idade. Era como se sempre tivesse existido
apresentando um vigor assustador, não estando sujeito à passagem do tempo. Apesar do que eu vivia como sentimento de rejeição, considerei o vigor da sua invasão para além da violência do nosso encontro. Eu considerei a presença de vitalidade. Durante muito tempo, foi a experiência desses encontros e a percepção dessa vitalidade e vigor, ligadas à sua perversidade, que me mantinha ligada a ele e ele a mim. Eu fazia fantasia de que ele seria capaz de habitar minhas entranhas, como se, penetrando-se, explodisse em 1000 pedaços e ocupasse todos os meus espaços. Em contrapartida, eu o chamava de doutor e tratava-o por senhor, tentando preservar uma certa distância entre nós. Meu sentimento inicial de repulsa, curiosamente, ia sendo substituído por um sentimento de irritação crescente. E então eu era tomada por uma letargia e sonolência durante toda a sessão. Sentia-me como se ele me esperasse, tal qual o caçador espera sua presa. Por diversas vezes, me lembrei da obra de Julian Green, Se Eu Fosse Você. Vocês conhecem? É excelente. Conhecem sim, vou lembrar. A Melanie Klein fez um estudo sobre a identidade, a identificação com esse romance. E esse romance conta a história de um jovem que tinha uma vida muito sem graça, muito desvitalizado, e tinha inveja de todo... Isso não está aqui, hein, gente? Tinha inveja de muita gente. Ele faz um acordo com o demônio, e nesse acordo ele pode penetrar todo mundo que ele queria ser. Então ele penetra o patrão dele, um rico, um belo, um forte, né? E a pessoa... Fala sobre a história de Julian Green, que eram os jovens que tinham uma vida muito apática, muito sem sentido, desvitalizada. E tinha muita envidia das outras pessoas. Então, hace um acordo com o diabo que lhe permite que penetre na vida das pessoas que sentem envidia. Então, em seu jefe, em outras pessoas, uma pessoa muito linda, e uma pessoa muito forte, e uma pessoa desta ou de outra maneira, e desta forma vai penetrando na vida de outras pessoas. E retira a vida das pessoas. Identificação projetiva. Sim, sim. Durante esse tempo, em contato com ele, era como se eu vivesse o dia seguinte após a explosão da bomba atômica. Após nosso encontro inicial, a vida se extinguia durante toda a sessão. Não encontrava material vivo para trabalhar. A metamorfose. Meu analisando relatava em tom monótono o pavor de suas fantasias, vivendo como um transexual. E ainda relatava as intervenções de seus analistas anteriores como se eu fosse dispensável. Até que, talvez para sobreviver à letargia que me invadia, eu lhe disse que ele vinha me ver, deitava-se no meu divã e falava comigo como se eu fosse um dos seus analistas precedentes. Meu comentário, um dos poucos que consegui verbalizar, pareceu não atingi-lo, e ele manteve seu padrão até o final da sessão. O curioso é que ele já tinha feito 3 análises antes dessa. Pela madrugada daquele dia, véspera de um sábado, ele me telefonou apavorado, temendo ser devorado por sua angústia. Eu pontuei que ele havia, naquele momento, realizado a percepção de que eu não era um dos seus analistas conhecidos e que isso o teria apavorado. Marcamos uma nova sessão para o outro dia e esse se transformou no primeiro movimento para o desenvolvimento de um relacionamento pessoal entre nós. Depois disso, nosso encontro sofreu uma transformação. Ele não me penetra mais pelos olhos.
quando vem ao meu encontro, para uma determinada distância, cumprimenta-me e aguarda que eu o convide para entrar. Eu não o trato mais de doutor, nem o chamo de senhor. A percepção inicial de que estávamos começando a viver uma relação perversa, em que meu paciente me parecia se sentir proprietário de minhas entranhas, se revelou como um impulso, no sentido de sair daquele espaço ameaçador, feroz com que ele me havia disposto. Muito mais do que a formação substitutiva que ele usou para me controlar, um relacionamento perverso tipo presa-predador, o sentimento de desvitalização vivido mobilizou a luta pela minha sobrevivência e assim, como em último instante possível, encontrei espaço e me posicionei. Senti-me viva e naquele momento senti ainda que poderia conter a vitalidade dos nossos encontros. Foram necessários ajustes no setting depois desse encontro e nós aumentamos o número de sessões. Ele fazia 4 sessões, nós aumentamos para 5, ele precisou depois de mais uma e depois, com o tempo, nós fomos retornando a 4 sessões. Vivemos, consequentemente, tempos de persecutoriedade, angústia, às vezes pânico, mas uma curiosidade crescente dominava nossos encontros. Sua percepção de que eu existia levou-o a transitar por sentimentos humanos apaixonados. Cada experiência vivida era acompanhada da necessidade de mortificação. Ele se namorava, se apaixonava pela analista e achava que isso era um pecado. Foram momentos dolorosos, árduos, mas considerei a dor mental, mais uma vez, como evidência objetiva de vida. Seguiu-se um período de sonhos dominados por sentimentos de ciúmes e inveja, que nos deram a oportunidade de perceber como ele estava curioso a meu respeito e como me via como uma pessoa plena de riquezas. Sonhos eróticos, e aí podemos juntos observar como ele se sentia mais vivo, mais vigoroso, podendo sentir a força da sua libido. À medida que aumentava sua curiosidade a respeito de uma terceira pessoa entre nós, maior se apresentava sua capacidade de fantasiar e como num amanhecer, quando os raios de sol surgem paulatinamente clareando, mas também repentinamente iluminando a noite escura, ele passou a relatar o prazer do alvorecer de sua mente. Sentiu seus sentidos despertarem, conheceu os odores, ele não conhecia, os perfumes da vida, os sabores e o prazer da companhia do outro. Ele não se importava de comer sozinho, na comida estar com alguma pessoa ou não, ele não percebia essa diferença. Suas relações ganharam significados, como se fosse milagrosamente um semideus se sentiu apenas um homem, conheceu a intimidade mental de um relacionamento, sentiu o gosto da vida. A microscopia de um novo encontro. Quanto tempo nós temos? Vamos todavía unos 5 minutos, ¿no? Quanto? 5 para que leas. 5. Sí. ¿Te alcanza? Vai Sí, mais. sí. Sim, mas eu posso soltar um pouco. Nosso tempo de agora. Eu vou pular. Nosso tempo de agora. Está bien. Tá. Não, o próximo. Pero eso no lo has leído. E o próximo? ¿Te quieres saltar? O próximo. Mais. Nuestro tiempo de ahora. Nosso tempo de agora. Ok. Desde que iniciamos nossos trabalhos, a primeira fase dos trabalhos com ele encerraram quando ele encontrou uma mulher interessante, se casou com ela e foi levar a sua vidinha. Nosso tempo de agora. Desde que iniciamos nossos trabalhos nesse último período, o analisando que se orgulhava muito de usar o divã, tem preferido usar a poltrona à minha frente. Segundo ele, precisava estar de frente para mim. Eu o observo e percebo seus cabelos muito brancos, que me parece foram aparados recentemente, o que lhe conferiu um ar mais jovial. Observo também sua palidez cutânea. Ele tem se apresentado
progressivamente mais pálido. Desde que retomou sua análise, há aproximadamente 3 anos, 5 anos já, atualmente ele está com 88 anos, percebo que o recebo com muito cuidado, como se estivesse lidando com algo muito delicado, fácil de ser molestado. Não é fácil estar com ele. Tem acompanhado seu visível envelhecimento, sua marcha mais insegura, seu volume abdominal em expansão, sua diminuição da acuidade auditiva. Percebo que ele se mantém muito atento, como se temesse não ouvir minha voz. Então procuro falar mais lentamente, articulando cada som com cuidado. É curioso como me sinto honrada e me esforço para acompanhá-lo nesse momento de sua vida. Acometido de uma degeneração macular senil, ele está praticamente cego. Eu entendo que é por isso que ele quer sentar de frente para mim agora. Em um dos nossos últimos encontros, em meio a um leve sorriso, ele me disse que agora ele está me vendo, que está conseguindo ao menos ver o contorno do meu rosto. Ele me disse que enquanto ele tiver memória, ele não fica cego. É curioso. Assim se sente melhor, segundo ele. Eu brinco com ele, dizendo que ele se sente melhor quando estamos juntos. E ele ri com tranquilidade, concordando como se não temesse nossa proximidade. Isso me chama a atenção, porque tal proximidade, em tempos idos, era vivida como ameaçadora e perigosa. Digo a ele que talvez se ver tão frágil, dependente, envelhecido, temeroso quanto a sua finitude, seja muito difícil. Parece que tem sido mesmo uma dor difícil de suportar. Mas questiono com ele por que parece acreditar que ser frágil significa ser impotente. Esse homem, depois que ele começou a análise, ele desenvolveu um trabalho artístico de fotografia e ele deve fazer uma exposição no Museu em Ribeirão agora em janeiro de 2019. Ele está preparando uma exposição. Ele começou também a escrever crônicas e vai publicar essas crônicas agora num livro. É um homem de muitos talentos. Ele foi um médico e foi um grande pesquisador, mas ele vivia fechado no laboratório. Ele chegava a ficar 5 dias sem trocar uma palavra com a pessoa. Aprenderam, porque vivia muito aislado dentro de um laboratório como um científico, fazendo investigações, e muitas vezes se quedava 5 dias sem cambiar uma única palavra com quem quer que seja. A respeito disso, neste momento, está desenvolvendo suas capacidades artísticas com uma exposição de fotos, com crônicas, não sei se disse crônicas, sim, contos, cuentos, que está escrevendo e que pretende publicar em um livro. É curioso o material da pesquisa. Ele pesquisava e fez grandes descobertas sobre uma célula do sangue chamada mastócito. Vocês já ouviram falar? Mastócito é uma célula sanguínea que agora está mais conhecida porque é ligada à alergia. Então, quando os mastócitos se rompem, eles jogam na circulação sanguínea as substâncias que fazem a gente ter prurido, inchar, entendeu? Mas... Vou explicar. Ele ha hecho pesquisa sobre uma célula do sangue que se chama mastócitos e que está conectada com as alergias. Então, quando estas células se rompem, por isso, quando uma pessoa tem uma crise alérgica, se coça ou se fica, se incha. Se incha. Então, esta é a pesquisa que este senhor, assim, compreenderam? E o interessante é que essa pesquisa
demorou para evoluir a respeito do mastócito, porque é uma célula que se esconde no corpo e a gente não consegue encontrar, ou quando era encontrada, não se sabia para que servia. Hubo muchas dificultades en hacer esta investigación, porque los mastócitos se esconden en el cuerpo, es muy difícil encontrar, y cuando son encontrados no se sabía para qué servían. ¿Para qué que en nuestro cuerpo había mastócitos? Pero está haciendo una metáfora de la identidad Da sua mente, sim. Claro. Pensando apenas. Bom, considerações. É uma ilustração para mostrar que sofremos transformações. Veja os nossos símbolos, o alfabeto, como começou e como o A chegou no latino. No se entiende. No se entiende. Eu quero evolução do alfabeto. Eu quero mostrar que, assim como nós, que sofremos transformações, evoluções, elas estão simbolizadas na nossa maneira de comunicar. O A começou assim, era um touro. Olha que ele se transformou. Eu busco a direção da figuração à metamorfose. Pode passar. Sim. Do inefável, do incognoscível, da natureza da mente do homem. Durante muito tempo, não pude observar a importância para o psicanalista em si mesmo de viver a experiência da transitoriedade e do luto, de viver suas transformações e seus sentimentos para o exercício da nossa função de analista. A regra fundamental da psicanálise, a atenção flutuante, tal qual preconizada por Freud, posteriormente aprimorada por Bion, como a necessidade do analista buscar uma opacidade mental, sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, exige quase como pré-requisito as experiências vividas das observações de passagem do tempo e de perdas e elaborações por parte do analista. Cada ser humano nasce só, morre só. E se tiver tido a capacidade de desenvolver vínculos e sentir o gosto da vida, deixará muitos seres de solidão. Muita gente vai sentir sua falta. Essa permanência sugere a experiência de ter vivido, entretanto, uma relação de intimidade mental com outro ser humano, sem dominância de perversões, sentindo a beleza e o sentido da vida. Para que se possa morrer, é preciso que se tenha estado vivo. Para se ter conhecimento de sua própria vitalidade psíquica, é preciso ter tido sorte e coragem de seguir suas expectativas de vida em um relacionamento do qual participe também seus momentos de primitivismo, como se a cada momento nos dirigíssemos mais uma vez aos nossos primórdios, aos nossos inícios e tomássemos consciência de mais um pouco de nós mesmos. Muito obrigada, desculpe pela vida.